pessoal, bem-vindos de volta ao Soma de Ideias. Eu sou André Scheid. E eu sou o Leonel Hadi. Lembrando que estamos gravando aqui no Estúdio Soma, na minha opinião, de todo mundo, o melhor estúdio de Porto Alegre. Mixagens, gravações, captações, produções, ensaios e tudo mais. Agora a proposta de hoje é a gente conversar com o Leonel a respeito da candidatura dele, das ideias dele, dos projetos dele, e que ele fale para nós agora abertamente sobre a candidatura, porque aqui a gente tem lado, aqui ninguém é neutro, não tem essa conversa de isentão. Todo isentão já tem lado, né? Quem está em cima do muro já caiu para a direita, já caiu pro grupo conservador, né? Mas é importante, ao mesmo tempo que tu tem lado, tu também não rechaça a diversidade e nem a opção de cada um agora, né? As pessoas têm que se posicionar. Do nosso lado é o respeito, né? É lógico. Agora, por exemplo, com o fascismo não tem diálogo, né? O cara que quer calar a boca de todo mundo, que quer agir com violência, e aí não tem como ter tolerância, mas de resto a gente tem que ter tolerância e mesmo que a gente tenha lado, a gente escutar todos os lados, né? Leonel, como é que você está avaliando aqui o cenário de Porto Alegre? Lembrando que o Leonel é candidato a vereador aqui em Porto Alegre. Portanto, se você é de Porto Alegre, tem amigos em Porto Alegre, conhecidos em Porto Alegre, por favor, né? 13007. 13007. E como é que você está avaliando, Leonel, o cenário político nesse momento que o fascismo está, né, em todos os lugares, está com um discurso de ódio, com perseguição da polícia? E tu falasse também um pouquinho eu vejo da seguinte maneira. A gente está no pior momento político da história, né, recente do país. Mas, ao mesmo tempo, em Porto Alegre, dentro desse cenário terrível, a gente tem a melhor cenário possível que poderia ser montado em Porto Alegre. A gente tem todos os candidatos da direita e da extrema-direita fracos, corruptos, com partidos manchados pela corrupção, todos eles, ou que já foram, praticamente todos, ou foram prefeitos ou vice-prefeitos, né, ou os partidos estão hoje administrando. E bem ou mal Porto Alegre vem piorando assim a qualidade de vida e a cidade em si vem numa deterioração histórica. A cidade está desmoronando. Está desmoronando, né? E isso desmoronando literalmente. Exato, né? E culpa desses mesmos que se colocam como candidatos. Então, e eu vejo a Manuela Dávila como uma grande potência realmente que pode vir a ser a primeira mulher prefeita de Porto Alegre, que seria simbólico, a primeira mulher prefeita de Porto Alegre do campo da esquerda, né? Sendo que a esquerda não chega no segundo turno, eu acho que no mínimo há 12 anos, eu não sei, não me lembro qual foi a última vez que... faz tempo, não. Mas no mínimo 3 eleições, eu acho, né? Que já não chega, mas com viabilidade, né? Então, eu tô bem confiante, assim, que existe a possibilidade, sim, da vitória da Manuela. E se a população de Porto Alegre não for fanatizada, não ficar cega nesse discurso do antipetismo, ou que é esquerdista isso e aquilo, se for pensar em termos de projeto, de caráter e tal, eu acredito que tem que eleger, sim, dar um voto de confiança na Manuela, independente do seu campo político ideológico, porque, olha, se a gente continuar nessa pegada, nessa batida aí, eu não sei que fim a gente vai levar em termos nacionais e inclusive da cidade. Tá uma vergonha, Porto Alegre tá vergonhoso, a gente não tem capina, a gente não tem lixo, a gente não tem... asfalto. Não tem mais nada, não tem mais nada, é uma vergonha, a capital tá uma vergonha. Então, na verdade, isso parte de um projeto que o Marquesan teve de fazer a população se sentir caminhando na Lua. Dirigindo na Lua, cheio de cratera, né? As pessoas não dão valor pro Marquesan. A deterioração de Porto Alegre vem desde o Fogaça, vem desde que o PT saiu, vamos ser honestos. E então é isso, a gente está fazendo essa campanha para Manuela. Eu me lancei a vereador, já é minha segunda candidatura aí a vereador, eu sou primeiro suplente, né, da última eleição, então eu fiquei como primeiro reserva, vamos dizer assim, né, não entrei pro detalhe, poucos votos, e a gente está tocando essa candidatura, né, uma candidatura antifascista, uma candidatura focada na pauta de direitos humanos, também a gente aborda a questão dos direitos dos animais. E dentro de direitos humanos a pauta é gigantesca, né? Ela vai da segurança pública, antirracismo, os grupos LGBTQI+, feminismo,
também servidores públicos municipais. Deixa eu te perguntar uma coisa, Leonel. Eu quero te perguntar ainda duas coisas nesse programa. Como vai funcionar, como é o teu projeto de gabinete falando sobre isso? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como é que tu pensou em ter essa representatividade dentro do teu gabinete numa eventual eleição, que a gente está torcendo e está trabalhando muito. É que a ideia nem é tanto a questão do gabinete em si, porque o gabinete ele é muito operacional, né? Um gabinete de um vereador, ele é extremamente operacional, é um ali cuidando da questão dos projetos de lei, o outro cuida dessa questão de internet, mas ele é muito assim burocrático, vamos dizer. Mas a gente criou um conselho, então a gente observa essa candidatura como se fosse uma candidatura coletiva de verdade, que tem algumas que se lançaram, mas a gente chegou num consenso que ia ficar muito confuso. Porque como a gente tem muitas pautas e a gente queria que essas pessoas se sentissem representadas e tivessem voz e representatividade, a gente ampliou para... A gente tem num conselho hoje praticamente 20 pessoas de cada área, por exemplo. Maravilha! Se a gente está trabalhando a questão do antirracismo, a gente está com o Bira, que é do movimento negro. Se a gente está trabalhando, como a gente está trabalhando a questão do feminismo, a gente tem a Rúbia, que é uma militante do movimento feminista. Se a gente está falando sobre as travestis e tal, a gente tem a Marcele Malta. Então, tem muitas pessoas de peso, com uma caminhada de história assim, respeitada no mundo inteiro, inclusive, e estão nesse conselho pensando as nossas propostas ou pautas que a gente vai... Porque assim, ó, muitas coisas que a gente vê às vezes um vereador apresentando durante a campanha, ele não vai ter poder de executar aquilo porque ele não é executivo, claro. Ele é legislativo. Claro. Então eles, abrir escolas, isso não é uma função de um vereador, é uma função do prefeito. Mas esse vereador ele pode ter compromisso com aquela pauta, independente se ele vai executar ou não, ele vai ser uma voz que vai fazer essa pressão, vai fazer esse debate e vai apresentar, claro, projetos de lei que favoreçam aquela situação. Fazer a articulação inteira para que as coisas aconteçam. Exato, então quer dizer, representatividade é relevante, por isso que muitas vezes a gente diz assim, mas tu não é isso, né? Não, mas a figura, se ela tiver aquela pauta, é importante como representatividade e força, porque um político num cargo eletivo, ele vai ter representatividade, ele vai ter força e lugar de fala. E aquilo vai se expandir. E é o compromisso que eu assumi com esse conselho, com essas pessoas. E claro, todas as outras pessoas que estão apoiando, que são grupos gigantescos. Tem grupos de policiais, tem grupos de mulheres, tem vários outros grupos que se agregaram, assim, que estão fazendo uma campanha de forma muito, muito militante mesmo, e muito engajados. E eu digo, um candidato e tal que se elege, ele tem que ser o porta-voz dessas pessoas. O objetivo dele é ser o representante daquelas pautas e não ser ele a verdade ou assume e vira uma vedete que ninguém conversa, que chegou o inacessível, né? Não, ele não é, ele só está representando uma causa. Se não fosse essa causa, ele não estaria ali. Muita gente se elege e fica inacessível, né? Bate a porta do gabinete. Não, tem muita gente que se elege para ganhar zero de gabinete, para aumentar o seu próprio salário, para fazer as suas jogatinas ali, entendeu? Teve um deputado que assumiu aqui no lugar de um secretário na gestão Sartori, que o comentário que tinha na Assembleia Legislativa é que ele tinha saído 2 vezes do gabinete para atender pessoas, né? Ficou atrás do computador, daquela rede de distribuição esquisita ali, e isso não sou eu falando, são pessoas do lado. Depois esse sujeito trocou de partido aí, entendeu? Mas as pessoas do partido dele à época. Justamente isso, né? Então bateu a porta do gabinete, daqui para dentro. Tu imagina, né? Tu imagina essa situação, porque ele é eleito pelo voto direto das pessoas, né? Dos seus eleitores. E aí tu rompe o diálogo com as pessoas que te elegeram. Exato. E outra, né? Depois de eleito, tu não representa mais só aquelas pessoas, tu representa o todo. Não, e o vídeo te deixa só um monólogo, né? Tá aqui a minha posição, então não tem contraponto. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu conheço toda essa história, mas né, algumas pessoas também próximas conhecem, mas sempre a gente tem que falar o óbvio. O Leonel, ele é policial civil, ele é um policial civil antifascista, né? Ele tem centenas de confrontos por isso dentro da própria instituição. Mas eu queria que tu falasse agora, Leonel, a respeito da importância do pessoal da esquerda não cancelar um policial que é candidato a um cargo público. Porque isso tem acontecido. Esse assunto para nós. Esse é um debate muito complexo, porque não acontece só comigo, acontece com vários policiais. Pois é. Vários, não só policiais, bombeiros, guardas municipais, que são do campo progressista, do campo da esquerda, que se lançam candidatos, e aí automaticamente já vem o cancelamento, porque seria um suposto fascista ou infiltrado
Bom, eu já fui chamado de, como é que é o nome? Cabo Anselmo, sabe? Do tipo, quem conhece a ditadura sabe. A gente idiota, sabe? Sinto muito pela pequenez assim, de pensamento. Porque se o campo da esquerda abdicar de disputar a segurança pública, se ele abdicar de ter um debate sobre segurança pública, o que ele vai fazer? Ele vai lançar a segurança pública como uma pauta exclusiva da extrema-direita. E a gente observa esse ano, tem um aumento, eu vi uma pesquisa, agora eu recebi uma pesquisa, se eu não me engano é um aumento na casa de 40% de candidatos comparado a 2016, a última eleição para vereador, tem um aumento de quase 40% de candidatos vinculados à área da segurança pública. E a grande maioria vinculada à extrema-direita ou à direita. Então, se a gente abdica dessa pauta, dizendo que isso é uma pauta, a polícia é tudo isso e tudo aquilo, essas pessoas vão se eleger e quando elas assumirem, elas vão fazer todas as políticas focadas, da segurança pública, focadas para a extrema-direita. E depois para vereador, e isso inclusive o presidente miliciano já sacou, porque ele fez uma postagem, dizendo, votem bem agora, dia 15 de novembro, porque 2022 tem eleições, inclusive para os legislativos. Ele já deu a senha de que esses caras que estão se elegendo em 2020 como vereadores, ou serão lançados a deputados federais, ou deputados estaduais, ou senadores inclusive, ou inclusive vão apoiar outros candidatos dessa pauta da extrema-direita da segurança pública. E aí esses caras vão ser deputados federais, que daí sim vão estar agindo sobre o Código Penal, Código de Processo Penal, sobre toda uma legislação que vai influenciar em como a polícia vai agir, quem ela vai prender, e a gente simplesmente, no campo da esquerda, pega e joga essa pauta pro colo da extrema-direita, porque daí ficam só eles falando, o coronel isso, o delegado aquilo, o tenente não sei das quantas, e vão fazendo as suas políticas e quando se vê a gente já está apanhando, a gente está sendo preso de forma injusta, imoral, porque isso é o que o fascismo faz. Então é importante que a gente tenha representantes sim do campo progressista de todas as categorias, inclusive da polícia, porque policial também é trabalhador, policial também tem suas demandas e está sendo massacrado por esse governo atual, mas é o único governo que, digamos, ele só vê esse governo falando sobre segurança pública, ele acha que vai favorecer ele, mesmo que prejudique no campo do seu trabalho, mas pelo menos tem um discurso. Agora, a esquerda não pode abdicar disso, jamais. E é importante que a gente não cancele. Então não quer votar, não vota, mas não faz campanha contrária. Não prejudica, porque assim, é muito triste um policial, um agente da segurança pública, um bombeiro, se lançar numa candidatura por um partido progressista de esquerda e ele é massacrado tanto pelos seus colegas, porque enfim tem essa questão conservadora dentro das corporações, quanto do seu campo ideológico, que não compreende ele como um trabalhador, acha que ele é um degenerado, que é automaticamente infiltrado. Infiltrado que eu tenho ouvido. E aí é complicado, entende? É até uma covardia, porque são pessoas que não passam aquela realidade, que não têm coragem, não teriam coragem de se expor dessa forma dentro de onde trabalham. Porque é muito fácil, por exemplo, eu como professor, eu sou formado também em História, então eu sou licenciado, sou professor. Seria muito fácil para mim ser professor, não sei o que, no campo da esquerda, é tranquilo, sim, entendeu? Ser professor no campo da esquerda. Agora, ser policial no campo da esquerda e se assumir e ter uma postura ativa, cara, isso custa um preço alto, custa promoção, custa sindicância, custa advogado, e custa perseguições, custa antipatia. E aí tu fica exposto, porque o teu campo ideológico não abraça e o campo profissional te rechaça. Então é muito importante que a gente tenha essa percepção, não só comigo, não estou falando em causa própria, estou falando genericamente, porque tem vários policiais, tem uma bancada antibala que eles estão chamando em nível nacional, que é a bancada anti-bancada da bala, que é aquela bancada que quer liberar arma para todo mundo, que é formada por vários policiais antifascistas. Então tem uma possibilidade de a gente eleger alguns policiais do campo progressista, do campo democrático, e isso pode virar chave nesse debate sobre segurança pública, isso vai ser positivo para o campo democrático e da esquerda. Até porque é impossível mudar alguns posicionamentos da instituição mantendo a mesma ideologia e mesmas pessoas ali dentro. E outra, lugar de fala, é lugar de fala. Não adianta, as pessoas acham que vai vir um deputado não sei o que não tem vinculação nenhuma com a corporação, vai sair ditando regra. A corporação não vai aceitar. Ela precisa ser representada. Então tem que ter representantes do nosso campo lá dentro, para tudo, não só da polícia. Tem que ter professor, tem que ter empresário de esquerda, tem que ter engenheiro de esquerda, sei lá, entendeu? Claro. Todas as categorias têm que estar representadas, não adianta a gente ficar só esperando, não, tem que ser desse nicho específico, porque daí as demandas dos outros grupos não vão estar representadas, não vão se escutar, e isso tem um preço muito alto.
Então eu acredito que a gente tenha que diversificar e apostar assim, nessas candidaturas. Pessoal, a gente vai fazer mais programas assim, eu também não preciso esconder para ninguém que eu sou um apoiador do Leonel, sou amigo do Leonel, né? Jogo no time do Leonel, então não vai ter aqui nenhum tipo de hipocrisia de dizer que tem uma neutralidade, porque realmente não tem. Então a gente vai repetir isso para o Leonel falar, para o Leonel se expressar com essas pessoas, ter um canal direto. E espero que as pessoas de Porto Alegre aqui acompanhem a candidatura do Leonel, votem no Leonel 13007. É Tá? isso aí. Então esse foi mais um episódio de Soma de 10. Até a semana que vem. Eu sou o André Scheid. E eu sou o Leonel Hadi, 13007. Aí. Um abraço, pessoal. Valeu!